São 162 anos de história. História que é composta de histórias de quase 450 mil habitantes que se espalham por uma área de 431 quilômetros quadrados. Desde a chegada dos desbravadores à boca do sertão, a cidade cresceu, se desenvolveu e conquistou seu próprio lugar no mapa. Nascida com a capela em homenagem a São José, Rio Preto se tornou referência em medicina e lista entre as 10 melhores cidades do país para se viver. A história de Rio Preto se conta nos livros, mas também por meio das memórias de riopretenses que vivem nos primeiros bairros daquela pequena vila e perceberam, com o passar dos anos, as transformações urbanas e sociais da cidade que escolheram como sua casa e sua terra. Se existia um local em que a vida riopretense fervilhava, esse local era o centro da cidade. Mas ainda não era nem a sombra do centro comercial que se tornou hoje em dia. O fotógrafo Jorge Maluf se lembra da época em que os dias passavam tranquilos pela Praça Central, com passeios pelo cinema, à sombra da pequena igreja que daria lugar a um controverso prédio, a Catedral da cidade. Eu estou em Rio Preto já como adolescente desde 1962. Eu sou nascido em Monte Aprazível e desde 62 eu frequento a área central de Rio Preto. Comecei a trabalhar com fotografia em 63 para 64, no Foto Estúdio, do qual o meu mestre foi o Nestor Brandão. Esse tempo todo que estou na cidade, existe um momento que, não somente em Rio Preto, mas outras cidades, o crescimento era menos, não era tão intenso. Então, a partir da década de 80, quase chegando a 90, é que realmente houve um boom de crescimento, né? Novas tecnologias para construção, transformações de prédios, construções em lugares que já existiam comércio há mais de 30, 40 anos. Então, esses últimos 50 anos, de 63 até agora, eu percebo que, especialmente, como disse, década de 80, final de 80, 90, a transformação tanto da área central como de bairros. Fotos aéreas que eu fazia, a gente olhava, nossa, Rio Preto assim, de repente você fala, não, mas está emendando com Mirassol, está emendando com outra cidade, né? Eu me perco já em Rio Preto, em bairros, mas cresceu muito rápido e está crescendo. Existia uma coisa naquela época que somente os mais antigos eles conseguiram presenciar. Eram os chamados futins. Então, os homens ficavam em pé na Rua Bernardino, que era da Marechal Deodoro até a Rua Prudente de Moraes. E as moças passeando de braço dado, né? Aquela paquera gostosa. E eram divididos as qualificações financeiras de quarteirão. De 2 em 2 quarteirão era um padrão financeiro. Então, da Marechal até a Jorge Tibiriçá era um padrão mais classe A. Depois, um pouco para baixo, menos, até chegar lá perto da Salada Paulista, era mais popular. Não que não fossem dignos, mas é que se estabeleceu, os afins se encontravam e todo mundo ficava feliz. Nos cinemas tinha uma coisa interessante, era um footing também, mas aí ficava ao contrário, as meninas sentadas e os marmanjos passeando e ficavam rodando, aí olhava para uma menina, às vezes fazia um sinalzinho assim, você guarda o lugar para mim? Uma coisa bem simples, bem pueril, nada de certas malícias mais fortes, né? Aquela coisa de romantismo e de encanto. A Igreja Catedral, o César Moanes, um jornalista já falecido, meu amigo, ele usou uma foto de minha autoria, que foi essa daqui, e ele fez uma reportagem e o tema que ele usou foi Catedral Assassinada, que não se conformava e nós outros, independente de religião, sermos católicos ou não, porque foi assim uma coisa, chegou todo respeito à opinião dele, um padre
novo e propôs o que hoje aí existe, que se derrubasse aquilo lá. E não houve um movimento político da cidade de que se evitasse isso aí. O mundo todo preserva as obras de arte. Aí alguém disse assim, mas o campanário da igreja estava balançando, tinha risco. A Torre de Pisa, vai lá e vê, ela está assim, faz mais de 500 anos e não cai, né? Na Europa, se faz coisas, está com problema de trincar, não deixa passar carro. Interdita, só passa a gente a pé. O mundo todo preserva. E o Brasil também, Bahia, Rio de Janeiro, preserva-se igrejas lindas. E essa igreja, eu tive a oportunidade de conhecê-la por fora, por dentro, fotografei vários casamentos lá e era uma beleza, era para estar aí, conservada. O campanário estava balançando, isso é a coisa mais fácil do mundo segurar. Aqui na área central, a igreja foi uma pena. Esta casa aqui, que poderia ter sido protegido, comprada pelo município para se tornar um museu ou para se tornar, enfim, um local de eventos culturais. Esta casa tem história da família Buchala. Em outros lugares, se preserve esses lugares para manter a história e esse seria um ponto maravilhoso para eventos culturais, bem na área central. Temos um prédio que tem um apelido de marmitão, porque ele lembra uma marmita, não se poderia ter derrubado, mas fala mais alto o poder aquisitivo, todo mundo às vezes acaba levando uma vantagenzinha e vão-se os bons lugares que em outros lugares são preservados, né? Mas aqui em Rio Preto é especialista em derrubar prédios. Existe uma frase que são as quatro ou cinco palavras que é das mais importantes na nossa vida. Qual é a sua opinião? 5 palavras, né? Qual é a sua opinião? Troque ideias, né? Faça isso que os resultados são muito bons. Parabéns, Rio Preto. O primeiro bairro urbano de Rio Preto é o retrato do desenvolvimento da própria cidade. Na Boa Vista estão guardadas as histórias das ruas de terra, dos cinemas e dos campinhos de futebol. Quem conhece o bairro agora não sabe que pelas vias daquele lugar estão histórias de infâncias como as do empresário José Carlos Ribeiro. Era um bairro simples, muitas árvores, todas aquelas ruas de terra. Quando chovia virava aquele buraqueiro e aí vem a prefeitura, nós também ajudando e tampando aqueles buracos. Na época, só tinha luz elétrica, o fogão das casas não tinha geladeira, era guarda-comida naquele tempo, não tinha fogão a gás, era aqueles fogão tudo de lenha e não tinha muro nas casas, era toda aquela cerquinha de arame farpado. Na rua Expedicionário, ali era estrada tipo de uma boiadeira, o que passava de boi, ia boi para lá, boi para cá. Você subindo a rua São João, lá no fim, você subia o que? A Raul de Carvalho está aqui, você subia, não chegava 10 quarteirão, já era a padaria portuguesa, onde que morria a cidade. A cidade acabava ali na padaria portuguesa. Você descendo a Raul de Carvalho até no trilho de trem, que você virava, você ia para a Ponte Maria Benta, era tudo aquela estradinha, a cidade morria ali. Não tinha Anchieta, não tinha Ipiranga, não tinha Maçã, não tinha nada. Eu lembro, eu saía no portão, eu olhava, você só via mato pro lado de lá em cima. Hoje é esse monstro de cidade que está lá. Então vinha um poste de luz aqui, um poste de luz ali, você fala, a cidade vai aumentar, a cidade vai aumentar. Então essa era a expectativa. Do outro lado da Boa Vista, a gente tinha a Santa Casa, que está até hoje ali, e aí depois tinha a Igreja da Basílica, resolveram fazer as 48 casas. Isso foi famoso onde é o Alto Rio Preto hoje. Então, do Alto Rio Preto, no Campo da Cavalaria, era aquele mato. Você tinha que pegar aquele trilho para poder atravessar, para chegar lá nas 48 casas, que é o Alto Rio Preto hoje. Esse autopista, essa rodovia, não tinha nada. Era uma estradinha simples assim, ó, não tinha nada. Você chegava na padaria portuguesa, a cidade morria ali, aí depois tinha aquela estrada que descia,
que chegava lá no frigorífico, passava embaixo do trilho do trem, que tem até hoje aquilo lá. Você passava embaixo daquele trilho, tinha o frigorífico, era um mau cheiro ali, menina, que ninguém aguentava aquele cheiro. Aí você seguia para lá, ia para Ipiguá, e para cima você ia para Mirassolândia. Mas ali era tudo mato. Aí depois, essa escola, o voluntário, era uma escola, está até hoje aquele prédio lá do mesmo jeitinho. E eu lembro que não cabia todo mundo ali na escola, a escola alugava salões no bairro ali para levar os alunos. Eu lembro, eu estudei 2 anos num salãozinho pequeno no meio do quarteirão, perto de casa. Então nós não tínhamos que subir, porque não tinha vaga, era muita gente. Então ficava nos salões espalhado. E aí depois tinha, que está até hoje, ali não mudou muito, o Monsenhor Gonçalves. Monsenhor Gonçalves, quem entrava no Monsenhor Gonçalves naquela época eram os alunos inteligentes, porque para entrar ali era difícil. O Monsenhor Gonçalves começou a abrir também unidades fora dali. Eu estudei no Monsenhor Gonçalves muitos anos, mas no prédio do Ezequiel Ramos, que é ali na Marechal Deodoro, com a Rua Boa Vista. Ali era uma escola muito boa também, mas era extensão do Monsenhor. Era extensão do Monsenhor. Tinha também, que nem na Igreja da Basílica, eu casei ali na Igreja da Basílica, né? Tinha um salão, que está até hoje, aquele salão do lado ali, que hoje é reunião disso, aquilo. Ali era o único salão de festa para casamento que tinha ali na Boa Vista, em toda aquela região. Todo mundo que casava ia naquele salão de festa ali. Tinha 2 cinemas. Tinha o Cine Boa Vista e tinha o Cine Esplanada. Os mais riquinhos, riquinho assim, que podia pagar mais, ia no matinê no cinema no Cine Boa Vista. Quem não tinha dinheiro ia no Cine Esplanada, porque o Cine Esplanada era em frente à escola. E ali depois tinha a igreja da Santa Terezinha, que está ali até hoje, e tinha um campo de bola do lado da igreja Santa Terezinha, que é a turma nossa que construiu aquilo. Então construiu aquilo, ali a gente fazia festas no salão da igreja, que pegava o dinheiro em prol da igreja. Então lembro que nós compramos uma casa, foi feita uma casa na esquina, com o dinheiro daquelas festas que nós fazíamos. O que fez crescer bem aquele bairro ali foi a Santa Casa. Aí depois começou a vir um asfalto. Na hora que começou a vir o asfalto, perdeu essa característica de bairro pobre, de bairro pequeno. Então eles começaram a tirar o paralelepípedo e colocar o asfalto. Aí mudou a fisionomia do bairro. E naquela época, a Boa Vista, ela começou a deixar de ser bairro, que começou a crescer, quando fizeram o primeiro quarteirão asfaltado, ali na Badi Bafite, entre a Tiradentes e a Siqueira Campo. Era pista de um lado, pista do outro, 100 metros. Aquilo ali foi um marco para a cidade. O que tinha de máquina de benefício de arroz e café na Boa Vista, principalmente ali na Floriano Peixoto com a João Mesquita. Hoje não, mas Rio Preto já foi muito famoso em outros períodos políticos. Então, para continuar a ter aquela fama de cidade boa, então a gente deseja uma melhora na área da saúde, uma melhora na área da educação e na área da segurança. É uma mensagem que a gente deixa para o povo riopretense e para os políticos riopretenses. O bairro do Cemitério temia os dias de chuva. O Rio Preto subia e isolava aqueles que moravam na área distante do centro da cidade, que era o bairro Maceno. O artista Wagner Bonfá se recorda com carinho do local em que nasceu, cresceu e se mantém até hoje. Era ali, bem pertinho da casa dele, que seguia o cemitério da cidade. Eu nasci aqui nesse bairro, né, nessa casa, vamos dizer, eu tenho 56 anos, há 56 anos atrás, vivi aqui. Era um lugar onde passava rua de terra, né, não tinha asfalto, não tinha nada. Era de difícil, vamos dizer, até o Cristo Redentor, onde é o Cristo Redentor, terminava quase tudo. Era dali para frente, não tinha mais nada. Era onde era
onde tinha mato e tudo mais. Aí foi desenvolvendo dali para baixo, onde foi feitas as igrejas, né? Que a igreja aqui duplicou, fizeram a igreja maior e tal. E o que tinha de atrativo era as quermesses. Era a quermesse que tinha os paus de sebo, que colocavam dinheiro lá em cima. E quem conseguia pegar esse dinheiro, então os meninos ficavam tudo doidos, fazia aquele tripé de um em cima do outro, para ver se conseguia pegar esse dinheiro. E aí, com um esforcinho, conseguia pegar, fazia aquela festa e tudo, para gastar na quermesse, né? A quermesse tinha muito namorinho por papelzinho, que mandava recado para um, para outro e tal. A minha avó, que tinha uma venda, que ela vendia, não tinha supermercado naquela época, era granel. Tudo quanto é arroz a granel, feijão a granel. E então todo mundo vinha na venda, era uma cadernetinha que ela marcava, e nessa cadernetinha ela marcava o nome das pessoas mais conhecidas, e depois no final do mês ela ia cobrar até na casa da pessoa, para a pessoa pagar aquilo lá, senão não ia dar continuidade nas compras. E à noite era uma venda, né? Era uma venda que vendia balinha de caramelo, que naquela época nem bala, não tinha as balinhas de caramelo que os meninos vinham buscar, tal, para comprar balinha, e um outro reservado que era para os cachaceiros, vinham tomar uma pinguinha, que sentava no bar para tomar essa pinga. Até minha mãe participou disso, que minha avó perdeu meu avô muito novo, né? Ficou com os 4 filhos para criar, e ela vendia, então, até altas horas da noite, que era aquela alta hora da noite, eram 9 horas da noite, que encerrava tudo, fechava a venda, esperava os caras tomar as cachaçinhas lá, e era como era rua de terra, eles sentavam na entrada da venda, tudo. E aí, depois disso, que a minha avó encerrou a coisa, como era a sucessão da família mesmo, ela transformou em sorveteria. E os meus pais montaram sorveteria naquela época, que há muito tempo atrás não tinha nem freezer que ligava na tomada, era as serpentinas que corriam dentro da parede. O sorvete era um gelado que na época não tinha, então lotava a sorveteria, porque era a saída da igreja, vinha todo mundo na sorveteria tomar sorvete. Então foi uma época assim muito gostosa desse período. Na realidade, na época mesmo que meu pai, por exemplo, veio, não tinha muito carro naquela época. Meu pai tinha bicicleta que colocava motor, fazia uma espécie de um banquinho atrás, punha os filhos ali com um motorzinho, saía com aquela bicicleta, era essa época. Aí depois, lógico que com a transformação da Bernardino, que veio o asfalto, veio as coisas, aí modificou, as passagens começaram a vir os carros, né? Naquela época ninguém tinha carro, quem tinha carro era um Aeroílis, esses Aeroílis antigos e tal. Tinha um posto de gasolina que era na esquina, que era Esso naquela época. Ele morava aqui próximo daqui, ele tinha esse carro. E a vida da gente era praticamente na rua, né? Nós não ficávamos na televisão, né? A televisão era um bar que tinha aqui próximo, que era 8 horas da noite, nós íamos lá no bar assistir a televisão, que aí passava o Zorro naquela época. Então nós assistíamos o Zorro, a série do Zorro. Então era muito, conhecia todo mundo do bairro, né? Aqui embaixo era uma cabeleireira, dos Pastorellis, que até hoje tem vamos dizer, a loja dele de sapato, mas a mãe dele era uma cabeleireira que cuidava das pessoas. Então era tudo muito conhecido, as pessoas, entendeu? O cemitério praticamente foi feito para fazer um aterro da igreja, né? Para a entrada dentro da igreja e tudo. Eles resolveram tirar e fazer uma praça, onde surgiu uma praça que houve várias transformações da praça. Teve uma praça que tinha chafariz de água, isso foi destruído. Depois foi feita uma nova praça que teve um coreto, que agora não tem mais o coreto, foi destruído o coreto. E depois que teve o parquinho da Bela Adormecida, que a Bela Adormecida incorporou, né, essa coisa de deixar as crianças aí, e ficou essa praça assim mais, vamos dizer assim, mais solta. Eles trocaram todas as pedrinhas da praça, fizeram uma nova praça e foi destruindo aquilo que já praticamente tinha feito. Ali tinha, em frente à igreja tinha uma rua
que passava, e eles pegaram e tinha uma passagem em frente à igreja mesmo, tinha rua, eles fecharam e hoje é um táxi que não tem mais passagem ali, tem só por cima. Então foi transformando tudo isso daí na praça, né? Então era uma região que você, praticamente aqui onde tinha antes, quando era o cemitério, passava-se uma rua aqui no meio, e à noite todo mundo tinha medo de passar porque era escuro, só tinha um caminhozinho. E nós, por brincadeira, né, naquela época era muito comum isso, pegava os mamão, fazia uma caveirinha com uma vela dentro, e aí punha nos tocos das árvores e tal. Ninguém queria passar, que era assombrado, aquela coisa. E aí tinha até um conhecido nosso, chamava Gilberto, ele tomava umas pinguinhas, se escondia atrás da árvore e fazia uns barulhos lá para pensar que ele era assombração mesmo. Então era muito divertido, porque todo mundo saía para a rua para jogar lata, brincar de esconde-esconde. O que mudou mesmo foi quando foi feito ali a parte do Cristo Redentor, que começou a expandir para cima. Aí começou a parte do asilo, né, que foi o asilo, e tinha o campo de futebol do asilo também. Surgiu depois um campinho de futebol que era muito grande. Aí começou, tinha uma estrutura de ir para a chamada boiadeira, que a boiadeira era lá onde é o Diocleciano, lá em cima. Então você vai reto, você saía lá. Então nós íamos no riozinho até lá. Isso foi um desenvolvimento que foi seguindo por essas duas vias, que era a Rua São Paulo, que passa aqui próximo, que é a Rua Bernardino, e a Bernardino de Campos, que foi praticamente cortando tudo. E aí começou a desenvolver o bairro de uma maneira que começou a vir gente, né, de vários lugares e tudo, e a Maceno começou a crescer desse sentido aí, foi isso. A vida ficou mais fácil, assim, para você se locomover. Antigamente, quando se passava do centro da cidade para cá, quando tinha uma enchente, você não passava, ficava parado a cidade, porque não tinha os dois viadutos, nem o Jordão Reis, nem o outro aqui. Então, existia ali as indústrias eram ali descendo depois do rio e atravessava para cá. E quando houve o desenvolvimento, foi asfaltando, foi modificando os rios, eles foram ampliando a parte de esgoto, essas coisas, e a Maceno desenvolveu, né, a partir daí. E Rio Preto está abandonado porque eu percebo que as pessoas não cuidam muito do seu pedaço. Para ficar bonito, pintar a grade, arrumar o seu telhado, cuidar da sua calçada. Isso eu acho que embelezaria a cidade e se tornaria uma cidade muito mais bonita. Hoje, falar em Redentora é lembrar um bairro repleto de clínicas e restaurantes que dão um certo glamour a Rio Preto. Gilberto Lopes da Silva Júnior, médico, se lembra quando a Redentora não passava de um grande pedaço de terra, uma fazendona loteada prestes a se tornar um novo canto riopretense. O bairro também conta a história de uma referência da cidade, o desenvolvimento na área médica. Rio Preto era uma cidade pequena, limitada pela rua Antônio de Godoy, era a última rua que tinha, né? E a Boa Vista já existia, o bairro da Boa Vista é mais velho, né? E não tinha nada mesmo, né? Era por um mato mesmo, né? Em frente a Santa Helena ali tinha, não, mais para baixo, na Rua Bernardino, ali tinha o grupo Cardeal Leme, né? Onde eu me formei lá com aquele grupo. Eu não sei o que meu pai veio fazer em Rio Preto. Eu não entendo até hoje como é que ele veio. Porque ele tinha tudo para ficar em São Paulo ou no Rio. Foi super convidado. Ele era jogador de futebol, famoso, né? Então abriram essas portas para ele. E ele tinha recursos, porque o pai dele era uma pessoa de posse. Eu não sei o que ele veio fazer no meio do mato aqui, que tinha bandido para chuchu. Aqui. Eu me lembro que meu pai operava com um revólver na cinta. Você imagina como é que era bravo. E ele acho que gostava desse rolo, porque veio para cá, eu tinha toda a facilidade para ficar em São Paulo, no Rio, fui convidado pelo professor, lá, Baena, que era um professor de cirurgia, gostava muito dele. Não teve jeito, veio para o mato mesmo. Aí chegou aqui, a Santa Casa só tinha um ambulatório. Eles resolveram fazer um hospitalzinho com mais recursos. Ele juntou com o doutor Hernandes, o doutor Justino de Carvalho, Israel Alves dos Santos,
E formaram a Santa Helena já um hospitalzinho bem arrumado. Tinha até ambulância em Santa Helena naquele tempo. E fizeram um hospitalzinho bom, né? Um raio-x. O raio-x foi um dos primeiros raios-x do Brasil. E o raio-x foi de 1800, fim de 1800, e ele estava no começo de 900. Estava no comecinho montaram o raio-x. Até o raio-x, daí também conta a história do raio-x. Aconteceu uma coisa estranha, porque eles montaram o raio-x, a energia elétrica da cidade não tinha força para tocar o raio-x. Eles tiveram que... Ele tinha um carro meio esporte, arrancou o motor do carro, comprou um alternador e começou a trabalhar o raio-x com o motor do carro dele. Da Santa Helena foi pioneiro, né? O hospital que vinha vindo de outros estados, né? Muito longe, vinha. Até de São Paulo também vinha, de Vale do Paraíba vinha muita gente. Era um hospital forte, sabe? Bom, nós começamos com a cirurgia cardíaca lá, cirurgia tórax lá, e não tinha nada. Eu penso sempre teve um progresso grande, né? Eu lembro muito bem, assim, porque a voluntária do Bernardino terminava terminava não, mas quase terminava, porque para frente tinha muito pouca coisa, onde era o Cardeal Leme, que hoje é o fórum ali. A gente ficava até orgulhoso que estava crescendo bastante, né? Hoje a gente tem até achar que devia parar, né? A coisa complicou. Mas o Rio Preto sempre teve grande desenvolvimento, né? Foi um centro médico importante, foi um centro de comércio. O Rio Preto sempre foi forte em comércio, né? E foi aumentando assim, foi esse colosso que é, né? A Redentora foi uma bairro estritamente residencial. Meu pai já morava ali na Voluntários, né? E a gente ficou ali, a Santa Helena foi feito um centro médico muito bom, tem faculdades boas, né? A faculdade de medicina. Eu trabalhei na faculdade há algum tempo, mais para dar forças para ele, né? Aqui tem escola de direito, tem comércio, eu acho que tem tudo que a gente tem para criar os filhos e viver aqui, né? O Rio Preto está de parabéns, porque fez um crescimento saudável, né? E a gente só tem a pedir que continue assim, firme, né? Trabalhando, evitando o crime, evitando as coisas erradas e que o pessoal que nasce aqui seja cada vez mais feliz.